Hi there! Bem-vindo ao Past Simple. Aqui eu vou te falar as principais dúvidas que os alunos têm e vou te mostrar que pode ser mais fácil do que você imagina. So let's get started. Bom, para começo de conversa, a gente vai ter que entender que existe o regular e o irregular. Não adianta querer aprender tudo de uma vez. Então, por isso eu separei essa aula em duas. A gente vai começar entendendo o regular, depois a gente vai para o irregular, depois o negative interrogative, ok? Right. Se eu te perguntar, what did you do yesterday? O que você fez ontem à noite? Dá uma olhadinha nas possíveis respostas que podem ter. I watched TV, I worked, I played football, I listened to music, I cooked, I cleaned the house. Qual dessas você gostaria de ter feito, hein? Bom, dá uma olhada, todos esses verbos aqui estão no passado, tá? Então, eu assisti, eu trabalhei, eu joguei futebol, eu ouvi música. O que aconteceu com o verbo? Como que eu sei que esse verbo está no passado? Você sabe me responder? Muito bom! A gente adicionou esse ed no final. Então, ó, watched, worked, played, listened, cooked, cleaned, tá? Todos esses verbos estão no passado. Então, o que eu fiz? Eu adicionei o ed. Em português, o que a gente faria? A gente tem uma terminação para cada um, não é mesmo? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, né, o verbo trabalhar. Então, eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalhais, right? Em inglês, nada muda, ó. Worked, 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 worked. E aí vai. Então, você vê que nesse sentido, a gente pode falar que o inglês é mais fácil que o português. Porque o português a gente tem que decorar uma terminação para cada pessoa. Em inglês, a gente só tem que lembrar que o ed vai entrar no final do verbo. E nota que ele não muda para he, she, it, como acontecia lá no presente. Aqui é tudo igual, não tem distinção, ok? Mas nem tudo são flores, né? Quando a gente fala do spelling, a gente vai ter umas regrinhas. Às vezes a gente vai adicionar o ed ou só o d, que é o mais comum de todos, tá? Esse, se você tiver na dúvida, vai nesse, que a chance de você acertar é grande. Depois a gente vai ter a situação quando tiver uma vogal e logo em seguida o Y no final. Quando tiver uma consoante e o Y. E quando tiver aquele CVC que você já viu essa regrinha em outros tempos verbais. Então, vamos dar uma olhadinha. Walk fica walked. Dance, danced. Aqui eu já tenho E. Então, não preciso colocar mais um E e o D. Só adiciono o D e tá tudo certo, tá? Dá uma olhada aqui, qual que é a diferença quando é vogal e Y e quando é consonante e Y? What's the difference? Ah, ó, o play é só adicionar o ed. Quando tiver uma vogal, uma consoante, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o Y por I e adicionar o ed. A gente já viu essa regra também em outras situações. E a explicação para isso acontecer é evitar que tenha muitas consoantes seguidas, senão vira russo, né? Então, o que eles fazem? Eles trocam o Y por I e adicionam o ED. E também por questão de pronúncia. Como é que ele falaria? Então, fica estranho. Então, para facilitar, eles têm essa regrinha. E por último, essa regra que você também já deve conhecer, que é pequenininho. Quando é pequenininho, a gente vai adicionar dobrar a letra final e adicionar o ed. E aí, normalmente, a gente fala de uma sílaba e só te lembrando, porque isso eu já te expliquei, quando a gente sabe que tem uma sílaba só, quando tiver uma vogal só, tá? Então, se a gente pensar, tem bastante regrinha, mas tem coisas que a gente já viu.
Então, a gente só tá passando um conhecimento de um tempo verbal para o outro, tá? Que é essas três aqui. Então, isso a gente já viu em outras situações. E agora a gente está aplicando essa mesma regra para o passado, ok? Bom, aqui eu tenho alguns verbos e eu quero que você coloque eles no passado. And then, how was it? E aí, deu para fazer? Easy or difficult? Tá fácil ou tá difícil? Bom, vamos checar isso juntos. O agree, como é que fica? Cadê minhas respostas? Só um minuto. Achei, ó. Então, vamos lá. Agree fica agreed. Só adicionamos o D. Já tinha E no final. E call. Called. Aqui, ó, cuidado com a pronúncia. Não é called, é called. É como se a gente não falasse esse E, tá? Called. E o próximo? Clapped. E aí você vê que tem uma vogal, então uma sílaba, dobrou o P e o ED porque terminou com CVC. Se não tivesse terminado com consoante, vogal, consoante, não dobraria a letra, ok? Copy, copied, ó, consoante mais Y e ED. Enjoy, enjoyed, aqui como não é consoante, é só adicionar o ED tranquilamente. Permit, permitted. Ah, agora é a hora que você falar, te peguei. Como é que tem dobrar a letra se não tem uma sílaba só? Tem duas vogais. Então, tem mais uma regrinha que eu preciso te contar e eu queria que você tentasse primeiro antes de eu te explicar. Porque isso vai fazendo o seu cérebro raciocinar e aí a chance de você gravar essa informação é maior. O que acontece é que tem realmente duas sílabas. Mas tem uma regrinha quando tiver duas sílabas e a sílaba mais forte for a última, aí a gente usa a mesma regra do CVC. Então não é permit, é permit, tá vendo? Então a gente vai dividir isso em dois, permit. Mit é o mais forte, então a gente vai dobrar de acordo com o CVC, tá? Por isso que ficou permitted. Right? And the last, plan, planned. Esse aqui tá tranquilo, né? A gente já sabe que vai dobrar porque é uma vogal só, uma sílaba, consoante, vogal, consoante, dobra a última. E aí, quantas você acertou? Bom, se você ainda tem dúvida, a dica que eu te dou é, vamos praticar. Como que a gente pratica? Fazendo aquele monte de exercício que você tem à sua disposição e também selecionando verbos que são mais interessantes para você, para começar. Então, você pode pegar na lista dos verbos regulares, verbos que você usaria ou você usa bastante no seu dia a dia. E aí, você pode fazer frases com elas e tentar falar todo dia, e lembrando dessas frases todo dia. E aí vai ficando mais simples. Com relação à escrita, isso é uma coisa que de tanto ver vai vir de uma forma natural. Então, a regra é para quando você tiver uma dúvida, você ter para onde recorrer. Mas de tanto fazer, a ideia é que você saiba essas regras meio de forma intuitiva, tá? Porque senão, imagina você ter que falar, não, deixa eu pensar, agora é uma sílaba, duas sílabas, né? Na hora de escrever, isso demoraria muito tempo para você conseguir escrever alguma coisa. Mas a ideia aqui é que com a prática, se você vê isso escrito de uma forma diferente, vai parecer estranho para você. Tá bom? Então, tudo que eu tô querendo te dizer aqui é que a prática é a vivência que vai fazer com que você memorize isso de uma forma mais fácil. Tá bom? Right. Agora, lembra que eu falei que o called é como se a gente tirasse o E e ficasse só o D? Pois é. Acho que a parte mais, não vou dizer difícil, mas que merece mais atenção quando a gente fala de verbos regulares no passado é a pronúncia. Por quê? Porque às vezes o som do ED vai ser som de D, às vezes vai ser som de T e às vezes vai ser som de ID, id. Bom, o id
é o mais fácil, porque se a palavra terminar com D ou T, a gente vai ter a tendência de ler it, tá? Então, wanted, needed, started, decided, ok? E com T e D, como é que eu vou saber? Bom, o D, já digo que é a mais comum de todas, tá? E para ter som de D, a gente vai falar que é um som vozeado. Mas que raio de som vozeado é esse? É quando a gente treme, ó. Se você falar põe a mão aqui na sua garganta e fala você vai ver que treme. Então, isso significa que é uma palavra vozeada. E aí, ó, a gente vai ter called, closed, loved, saved. E tá vendo que a gente não fala esse E, ó. Closed, loved, saved, tá? E para melhorar um pouquinho mais, eu vou te falar que as vozeadas normalmente são essas daqui, ó. São as letras que terminam com L, N, R, B, G, M, Z, S, V, tá? Tudo isso são consoantes que emitem, que vibram as suas cordas vocais e vão levar você a falar o som de D, tá? Aí, quando a gente vem pro T, é quando a gente faz o contrário, quando não vibra as cordas vocais. Se você pôr a mão na garganta de novo e falar não é B, porque B vai entrar o som do E, que é vozeado. Mas só o B, só a consoante. P, B ou P, né? Você vai ver que aqui não vai vibrar nada. Então, é essa a regra. Mas, para facilitar a sua vida, são as palavras que terminam com P, K, F, S, essas daqui. Resumindo, tá? Então, vamos lá. Helped, looked, laughed, fixed, tá? E mais uma, danced. Por que eu preciso saber disso? Bom, porque quando eles falam rápido, a gente não vai entender se a gente não tiver noção desses sons aí. Talvez called é muito diferente de called. Para o seu ouvido, numa conversa que a pessoa está falando rápido. E outra é que lembra que quando a gente tem som de consoante com som de vogal, a gente vai juntar. Então, essa ligação vai soar estranha para você se você não tiver noção que às vezes termina com D, às vezes termina com T, às vezes termina com E e D, tá? Você precisa decorar tudo isso logo de cara? Não, mas começa a prestar atenção, porque para o nosso ouvido não vai fazer muita diferença. Agora, para o ouvido de um estrangeiro, eles percebem essa diferença, tá? Então, se você quiser ter um sotaque mais limpo, né? Vale a pena você dar uma investida aqui. Por isso que eu vou colocar o áudio e agora você vai ouvir e repetir. Quantas vezes você vai fazer isso? Quantas vezes você achar necessário. Eu vou dando uma pausa para você não precisar fazer nada, a não ser ouvir e repetir. Mas se você quiser, volta o vídeo e ouve e repete de novo até você se sentir mais seguro, você achar que está pronunciando. Se você quiser pausar, falar e depois comparar a sua fala, grava, né, sua voz no celular, e aí depois você compara o que você está ouvindo aqui com o que você gravou, também é um bom exercício, tá? Então, vamos lá. You're going to listen and repeat. Called, closed, loved. Ixi, peraí que tá rápido, né? Called, closed, loved, saved, helped, looked, laughed, fixed, danced, wanted, needed, started,
decided, And then, conseguiu pronunciar? Vou colocar mais uma vez, dessa vez bem rápido mesmo, para você ir acostumando com o ritmo natural e para você ir comparando o que você ouviu com o que você está lendo aqui na tela. Called, closed, loved, saved. helped, looked, laughed, fixed, danced. Wanted, needed, started, decided. Acho que essa última coluna é a mais fácil, porque parece que ele dá uma truncadinha assim no final, né? Então fica wanted, needed. Parece que, né? Parece que não é uma palavra só, diferente de called, helped, né? Esse wanted, ele dá uma truncada no final. Eu acho que ele é mais fácil a gente perceber do que a diferença entre o D e o T, tá? Mas tudo isso é treino. Good. Now, what did they do yesterday? Me ajuda aqui. O que eles fizeram ontem? He studied English. Aqui eu vou começar com I. I fried fish for lunch. And here. She ordered pizza. Se você falou you, ok. They washed clothes. And here. She helped a friend. And I chatted with my friends. Aqui, ó, tem algumas palavras que são interessantes, mas talvez uma das mais interessantes é esse ordered, que é quando a gente pede delivery de comida, então a gente order food, tá? Então, she ordered pizza. I chatted with my friends. Talvez esse seja um que a gente use bastante também, né? Right. Now, it's your turn. Sua vez. What did you do last weekend? O que você fez semana passada? Aqui, ó, eu deixei alguns verbos no presente para você falar em voz alta, mas não esquece de transformar o verbo. Last weekend, por exemplo, I worked. I played with my children, and acho que foi isso. And I relaxed a bit. And you, what did you do last weekend? Well done! Espero que você tenha entendido direitinho e não tenha se assustado com todas as regras que eu te passei. Tem regra de spelling, tem regra para falar, mas o importante é você ir aprendendo isso aos poucos e principalmente saber que isso existe. Então, a partir do momento que você sabe que tem uma regra de fala aí, você já começa a prestar mais atenção. É aquela coisa, né? Quando a gente não sabe, a gente não percebe. É como se você fosse comprar alguma coisa. E aí, a partir do momento que você procura sobre aquele negócio, você vê aquele produto em tudo que é lugar. Então, aí você começa a ver que tem um monte de amigo seu que tem, a internet tá cheia, enfim. Por quê? Porque você foi chamado a atenção para isso. A mesma coisa com o som. Se ninguém te fala, vai passar batido por anos a fio. Até que alguém vai te falar, olha, tem essa diferença. E aí é quando você vai começar a prestar atenção e falar, é mesmo. Pode ser que no começo você não veja muita diferença, mas com o passar do tempo, conforme você vai prestando atenção, você vai notando essa diferença melhor, ok? That's it. Bye bye.